Eu tenho uma dica também muito bacana agora para você que gosta de cultura, de informação. Nós estamos recebendo aqui o Jadson Silva e Anderson Farias. Eles são atores do grupo de teatro Loucos de Palco, da cidade de Santa Rosa, lá do Rio Grande do Sul. E eles vão apresentar uma temporada aqui na cidade de Caicó com 2 espetáculos. O Dom Quixote, que é uma obra de Miguel Cervantes, com a adaptação de Rafael Barcelos, e Dois Perdidos numa Noite Suja, que é uma obra de Plínio Marcos, com atuação nos 2 espetáculos desses 2 atores que estão aqui conosco. E além deles, nós vamos receber também o Jonas Linhares, que está coordenando e ajudando aqui os meninos na divulgação desses espetáculos que acontecerão aqui na cidade de Caicó. Primeiro eu quero saudar vocês por terem aceito o nosso convite, Anderson e o Jadson, não é isso? Obrigada por terem aceito o nosso convite. Bem-vindos a Caicó. Não sei se é a primeira vez de vocês aqui, mas que o nosso calor acolha vocês de forma positiva. Bem-vindos, obrigada por terem aceito o convite. Obrigado, boa tarde. A primeira vez, sim, a gente está muito feliz em estar fazendo essa turnê pelo Nordeste, levando esses 2 trabalhos, né, o Dois Perdidos e o Don Quixote. E a gente está realmente muito feliz. É a primeira vez que eu estou vindo para o Nordeste, não conhecia Caicó, e estou muito contente com a receptividade, com o carinho do povo, com as belezas que o Nordeste tem. É realmente muito encantador e a gente está muito feliz. Acho que o Jadson pensa parecido, né, Jadson? Não, eu penso a mesma coisa, né? Eu já tinha vindo para o Nordeste com outros espetáculos uma outra vez, mas não conhecia Caicó, não conhecia o Rio Grande do Norte, né? E aí é a primeira vez. Então a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aprendido das culturas de vocês, com o tratamento das pessoas, é maravilhoso, assim. E estamos aqui para falar dos espetáculos, que eu acho que é uma coisa que com certeza. Caicó precisa muito de cultura, né? A gente tem atitudes nobres que a gente sabe que no mundo de hoje a gente precisa disseminar muito mais, né? A cultura, informação, a arte, valorizar muito o trabalho de vocês. E eu queria que vocês contassem um pouquinho do espetáculo Dom Quixote, né? Que vai acontecer nos dias 18 e 19, não é isso? E também 16 e 17. Quinta e sexta, isso. E o outro, Os Dois Perdidos numa Noite Suja. No final de semana, sábado e domingo à noite. Então eu queria que vocês começassem falando sobre o Dom Quixote, que vai aparecer na tela, inclusive o banner aí de divulgação do evento, né? Que vai acontecer, tá aí, ó, Dom Quixote, Loucos de Palco, que é o nome da Isso. de vocês. E fala um pouquinho do espetáculo, o que ele conta. Bom, o Don Quixote é um espetáculo baseado no texto de Miguel de Cervantes, que é uma obra, uma das mais relevantes, né, da literatura mundial, e ela tem mais de 400 anos e conta a história desse cavaleiro andante, esse ser, né, esse senhor que resolve, depois de ler tantas histórias de espadas e cavalaria e tal, ele resolve sair pelo mundo, né, para viver essas histórias que ele lia tanto, né? E ele vai acompanhado de um fiel escudeiro, que é o Sancho Panza, e ele tenta, então, ir em busca desse sonho. Até antes a gente viu uma entrevista com um menino aqui muito legal, um empreendedor, que é essa busca desse sonho, que é o que esse espetáculo fala, né? Então ele vai enfrentando várias dificuldades pelo caminho, os gigantes, né? Os moinhos de vento, né? Os cavaleiros, os dragões, que no fundo é uma grande metáfora para o que a gente vive hoje, né? Quando a gente resolve acreditar nos nossos sonhos e sair em busca dessas conquistas, né, desse espaço, desse lugar ao sol que todo mundo merece, a gente vai encontrando as dificuldades e às vezes a gente vai perdendo os sonhos também, né? É um espetáculo muito bonito, que também é engraçado, é divertido, também faz refletir um pouco, né? Tem a direção do Jadson Silva, que pode falar um pouquinho sobre a concepção do espetáculo, e é um espetáculo que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Pois não, Jadson, sua vez agora, falando um pouquinho do espetáculo. Bom, falar do Don Quixote para mim é uma coisa muito pessoal, assim, porque eu gosto muito, né, do personagem, gosto do jeito que o Cervantes trouxe ele pra gente, assim, como esse senhor cansado, porque o que ele é? Um senhor cansado da vida normal, né, aquela vida comum, que retrata nós, assim, em casa, às vezes cansado do dia a dia, cansado das coisas, e aí resolve sair buscar as aventuras que ele leu nos livros, né, que é exatamente o que o Anderson disse, é essa coisa de, por exemplo, um adolescente termina o 2º grau e vai fazer uma faculdade. É um grande desafio, é um grande gigante que tem que ser enfrentado. E às vezes sair de casa, de uma cidade pequena e vai morar numa cidade maior, não conhece ninguém, é outro desafio. Então essas metáforas o Cervantes deixou muito claro há mais de 400 anos, e que o texto é muito atual sempre, assim. E aí então
eu acho que o Don Quixote tem isso, assim. E falar isso para criança é muito importante, porque a maioria desses personagens, às vezes eles ficam presos nas bibliotecas, ou lá de vez em quando alguém faz um filme que fala deles, mas se perdeu muito o contato, né? Ainda mais com a internet, com essa explosão. Sim. Se perdeu muito contato por esses personagens. Eu acho importantíssimo trazer e apresentar eles para as pessoas, assim. E aí o Don Quixote traz isso. Uma obra de mais de 400 anos que muita gente não conhece, né? Às vezes ouviu falar, mas que não assistiu, não teve a oportunidade de assistir até no teatro, né? Infelizmente a gente tem poucas obras de teatro aqui na região, e os que tem, que são artistas locais, muitas vezes não são reconhecidos. Quem sabe os meninos vindo de fora dão uma atiçadinha também para que o pessoal de Caicó valorize o teatro, é cultura, é arte, e a gente precisa conferir mais sobre esse espetáculo. Jonas vai falar daqui a pouquinho, porque ele vai contar onde, quando, como é que você faz para assistir. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero saber também sobre o outro espetáculo, Dois Perdidos numa Noite Suja. Antes de vocês responderem sobre o próximo espetáculo, quem vai interpretar Don Quixote é você? Não, eu sou o Sancho Panza, o Jadson faz o Don Quixote, né? E a gente vive então esses dois personagens. E o espetáculo, nessa adaptação do Rafael Barcelos, né, que é um amigo nosso lá de Porto Alegre, a gente, na verdade, acompanha um dia na vida desse cavaleiro andante, né, e vivenciando seus sonhos, seus desafios e as questões todas. Então, o espetáculo ele se passa ao longo de um dia, né, nessa jornada que o Don Quixote tem. Fantástico. Agora sim, sobre os Dois Perdidos numa Noite Suja, conta um pouquinho da história. O Dois Perdidos numa Noite Suja é um texto escrito na década de 70 pelo Plínio Marcos, né? Um dos grandes dramaturgos brasileiros. Ele é tão importante para a dramaturgia brasileira quanto Nelson Rodrigues e quanto outros, assim. Então, esse é um texto adulto, né? Até tem faixa etária de 16 anos, né? Porque ele retrata dois personagens aí, sim, muito sério, assim, que mostra um pouco da condição humana no subúrbio, da dificuldade de encarar o dia a dia, de trabalhar num lugar que não se quer. Também fala dessa coisa de sonho, porque ambos têm sonhos e não conseguem alcançar. E aí, dentro disso... Então, por que escolher o Dois Perdidos numa Noite Suja? Eu acho que a gente está vivendo um momento de resistência muito forte artisticamente, né, no cenário político nacional. E esse texto ele traz essa reflexão do próximo, de ajudar o próximo, de essas coisas que são importantes. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa e tal, por exemplo, eu vi uma entrevista do Plínio Marcos no programa do Jô Soares, e isso era na década de 90, e ele dizia que o Jô tinha ido assistir, e dizia, nossa, mas por que é muito bom esse texto? E o Plínio dizia assim, não, meu texto não é bom, é o meu país que não evolui, meu país que segue do mesmo jeito, porque esse texto já era para ser ultrapassado. E hoje em dia ainda continua resistindo. É a mesma coisa, ele é tão atual quanto, ou seja, na verdade é o nosso país que não evolui, né? E eu acho que mexer com isso, porque o teatro ele já nasceu com essa função, né? Que é questionar, que é botar o dedo na ferida. E fazer isso é importante. Então a gente resolveu resgatar esse texto da década de 70 e trazer isso para as pessoas. E aí, como vínhamos, né, viajava, a gente resolveu trazer os dois espetáculos. Assim. Fantástico. E o interessante do Plínio Marcos é que ele é um autor que... ele olha muito para a questão do personagem que está à margem, né? Não é um marginal no sentido de marginalidade, sim, mas marginal de estar à margem, né? Então, realmente é uma situação limite, assim, sabe? Onde tem dois sujeitos que estão confinados num ambiente ruim, tentando buscar uma saída, e aí tem o que perpassa todo o espetáculo é a história de um sapato, né? Um acredita que se ele tivesse um sapato, ele teria condições de pedir emprego e mudar de vida. É outra metáfora genial que é usada, né, pelo dramaturgo. E ele acontece em tempo real, né? Exato. Isso é muito legal, porque assim, a maioria dos espetáculos de teatro que a gente assiste é uma história que a gente conta e tal. O Plínio Marcos, ele escreve em tempo real, né? Aquilo está acontecendo naquele momento de verdade, naquela hora. Claro que é teatro. Isso envolve muito. É muito diferente, porque ele deixa a coisa muito visceral, né? Exato. Muito próximo, assim. E outra coisa bacana que a gente se propõe a fazer sempre, que apresenta tanto Don Quixote quanto Dois Perdidos numa Noite Suja, é um bate-papo depois com a galera que vai assistir os espetáculos, que eu acho que essa troca ela é muito importante. A gente traz dois espetáculos que são muito importantes, um dentro do universo
né, mundial, que é o Don Quixote, outro dentro do universo brasileiro, que é o Dois Perdidos, com sotaque gaúcho, né? Mas a gente a gente traz com esse intuito de realmente fazer essa troca, que é o que para a gente também é muito importante, é muito interessante ouvir, né, e ter essa percepção. Um é um espetáculo mais leve para a família e tal, e o outro é... Não, eu já me vejo assistindo Don Quixote com meu filho de 5 anos, que com certeza vai amar. E vou fazer o possível também para assistir o Dois Perdidos numa Noite Suja pela que faz a gente ser pensando, né? Hoje, que é bem legal. A gente precisa ganhar forças, se unir para ganhar forças no cenário atual. Mas eu queria saber também de vocês, como é que surgiu a arte na vida de vocês? Primeiro Anderson, por ordem aqui. Vamos lá. Até porque o Anderson surgiu primeiro, que eu acho a arte. Na verdade, assim, ó, na adolescência me apaixonei por teatro e na minha cidade, lá em Santa Rosa, não tinha nenhum curso de artes cênicas, mas eu acabei fazendo educação artística na época, isso no século passado ainda, né? Mas aí os caminhos me levaram, eu acabei virando jornalista, trabalhei 10 anos numa afiliada lá, enfim, da Rede Globo, lá no Rio Grande do Sul, e aí depois disso fui estudar cinema no Rio de Janeiro, e quando eu voltei para Santa Rosa, entre vários projetos culturais que eu fiz, virei secretário de Cultura de Santa Rosa. Nessa época foi quando eu conheci o Jadson, que ele foi com um espetáculo para lá. O Jadson já fazia teatro há 15 anos profissionalmente, e eu tinha tido aquela experiência mais amadora no início lá. E aí a gente ficou amigo e tal, ele acabou virando um professor contratado no município para trabalhar teatro. Quando eu saí da secretaria, a gente conversou e ele me provocou, pô, você sempre gostou de teatro e tal, que tal a gente fazer uma coisa? Na época que ele me provocou, eu disse, não, eu tô com outros projetos, agora não e tal, um pouco de medo também, enfim, talvez, sei lá. E aí eu segui um ano depois, aí eu provoquei ele, cara, e aí, vamos... E aí a gente começou a trabalhar, então eu faço parte do Loucos de Palco há mais ou menos 2 anos, né? Que é quando eu entrei nessa brincadeira séria de fazer teatro. O Jadson já tem uma estrada bem mais longa profissionalmente de teatro, ele é de Porto Alegre, né? Veio da capital para o interior. E então a minha história rapidamente foi isso aí, assim que eu fui entrando nessa vida. Eu assim, na verdade, eu sou filho de músico, né? Meu pai é músico, meu avô era músico. A arte já tá na veia. E aí o meu pai sempre investiu muito para que eu estudasse música. E aí ele me fez estudar 10 anos de violão, 2, 3 anos de sanfona. Então eu toco um monte de instrumento, assim. Porque inclusive, quando eu não tenho o que fazer, eu toco nas bandas, assim, para ganhar um dinheiro. Mas aí, na escola, uma vez passou um menino oferecendo oficina de teatro. O Rafael, inclusive, que é o autor do Don Quixote. Né? Foi o primeiro professor do Jadson. E daí ele passou oferecendo, né? E eu achei aquilo legal. Aí uma colega minha provocou, vamos lá, não sei o que e tal. Acabei indo, assim, acabei achando muito legal, assim, acabei me identificando muito, assim, com o teatro. E aí eu acabei gostando muito mais do que está por trás, assim, do que quer dizer, do que significa, do que precisamos provocar. Eu acho que isso começou a me interessar mais. E aí de lá sempre tive muita sorte, assim, né, de apresentar o espetáculo e sempre ter alguém ali que achava legal e aí me convidava para fazer outra coisa. E aí numa época, a gente vem de família muito pobre, eu fui num festival e a diretora do IACIM, que é um instituto estadual lá, me assistiu num espetáculo e disse, cara, tu tem condições de pagar tal curso, tu merece alguns cursos, tu tem condições? Eu disse, não tenho, com um menino aqui, né? Sim. E daí ela disse, então o Estado vai te pagar. Então eu fiz, na época, tudo que tinha, né? Os cursos de modelos de clown, direção, eu fiz com o Luiz Paulo Vasconcelos, que é um dos grandes diretores do Estado, se não do Brasil. Estudei com ele, é meu amigo, assim. E aí, assim eu fui fazendo a minha história, e aí indo em festivais e tal, até que eu fazia parte de um espetáculo que chamava Piratas. E aí a gente viajou a região noroeste do estado com um espetáculo e o Anderson era secretário lá. E aí foi muito curioso o jeito que eu conheci o Anderson, porque a gente tinha apresentado de manhã o espetáculo e aí eu estava meio ruim do estômago. Eu não fui pro almoço, eu fui pro hotel. E aí a gente marcou 1h de voltar porque tinha espetáculo às 2h, né? E eu cheguei umas 10:50, mais ou menos, e tinha um banner muito legal que era feito pelo Sesc, que não era o nosso banner do espetáculo, era um outro que estava ali na frente com as fotos do Piratas, assim. E eu tô parado olhando, assim, daí chega o Anderson, eu não sei que ele é o secretário de Cultura, eu não sei quem ele é. E eu tô ali, daí ele falou, tu tá pensando em vir assistir o espetáculo? Daí eu pensei... E ele é ator do espetáculo, eu era o protagonista, né? Eu era o pirata protagonista. Eu pensei, cara, eu vou ver o que esse cara acha, né? Eu tô pensando, não sei se vale a pena. Ele disse assim, vou te mostrar, olha aqui. Ele abriu assim pra me olhar o cenário do espetáculo, né? Que a gente tinha cenário gigante, que as paredes se movimentavam, sabe? Era uma big produção que a gente fez, assim, viajou pelo estado lá. Daí ele falou, e as paredes se mexem, daí tem piratas e tal. Eu falei, sério, me conta mais. Ele começou a falar, sabe?
Daí eu disse, não. Virou uma pegadinha, né? Faz uma pegadinha. Sim, enquanto os guris não chegavam do espetáculo, eu pensei, vou conversar com... Daí ele disse, não sei o que, daí eu disse, cara, eu falei assim, não, mas eu sou ator do espetáculo. Ele, sério? Eu disse, sim, eu sou o pirata, que fazia o pirata principal. Mentira. Daí eu falei, sim. Aí ele falou, tu trabalha com teatro da aula? Não, eu também sou professor dele. Ele falou, e tu mora onde? Né? Porque eu falei assim, porque eu acho que estou vindo morar aqui pro interior, porque os meus pais são naturais de uma cidade que é próxima a Santa Rosa. E a gente estava um pouco cansado da violência, da cidade grande, sabe? E aí eu disse, tô vindo morar. Ele falou, fim do ano eu tô pensando em contratar um professor. Tu quer vir trabalhar em Santa Rosa? Eu disse, me interessa. Mas pensei, nunca vai me chamar, né? Não, no final do ano me chamou. Por ali mesmo, acabou. Chamou, final do ano eu estou lá na Secretaria de Cultura, dirigindo espetáculo, trabalhando há 6 anos já. Que fantástico. Você não continuou como secretário? Não, aí eu acabei ficando um tempo lá, terminou, era um cargo de confiança, enfim, saí. E aí fui fazer os projetos culturais que eu sempre fiz, né? Eu fazia projetos de cinema, fazia coisas nesse sentido. Não imaginava mais fazer teatro, que era uma paixão lá da adolescência, achei que tinha meio ficado de lado, né? Mas o teatro vem e vamos fazer de novo e tal, e aí foi muito legal. É um vírus, né? É uma coisa que fica pulsando, né? Então, e é muito bom, porque é um desafio, é desafiador, e é mais um sonho, é mais um desejo que a gente carrega. E eu me sinto hoje muito feliz, muito realizado. Então, para mim, estar hoje fazendo essa turnê pelo Nordeste, levando esse trabalho, viajando, né, com um espetáculo, para mim é uma realização pessoal muito grande, né? E eu estou muito feliz com isso e feliz em conhecer as pessoas, fazer essa troca toda que a gente já falou, né? A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouquinho com vocês, porque agora eu quero saber da parte do nosso ator, cantor, escritor, professor, que mais? Calma aí. Um bocado de apresentador, né? Terminando em O, eu tô no meio. Terminando em O, a gente tá no meio. Jonas Linhares, coordenador, né, desse caso também. Jonas, obrigada por ter aceito nosso convite. E eu queria saber de você onde vai ser o espetáculo, né? Como é que você trouxe aí os meninos e convidar o pessoal para assistir. Muito bem, gente. Agradecer desde já o espaço na TV Curtição, né? A Merielle, que se prontificou assim que eu coloquei lá, vamos levar para o programa, vamos fazer um barulho lá para ver se a galera acorda para essa coisa do teatro, né? Nós estamos felizes de receber os meninos aqui, inclusive vai ser a reabertura do nosso Centro Cultural, porque estava fechado desde dezembro, passando por uns procedimentos para regularizar lá os projetos contra o incêndio, mas já está tudo sendo regularizado e nós vamos reabrir o Centro Cultural em grande estilo, com 2 grandes espetáculos, com essa equipe, esse grupo maravilhoso que é o Loucos de Palco, lá do Rio Grande do Sul, que generosamente abriu o coração e disse, vamos para Caicó. Vamos fazer Caicó também na nossa caminhada pelo Nordeste. Isso é importante, porque a gente percebe que Caicó tem essa possibilidade do acesso ao teatro, né? Deles virem para aqui, da gente ir para lá e fazer essa troca e isso acontecer. Então, para a gente aqui de Caicó é uma felicidade muito grande. Nós artistas, nós militantes da arte, a gente agradece muito essa oportunidade. E aí, quando a gente pensou, Merielle, eles ligaram para a gente começou a conversar sobre isso, a ideia era que a gente fizesse um espetáculo que desse acesso e que as pessoas realmente fossem, né? E não aquele espetáculo elitizado, daquele pequeno público que frequenta, mas não, a gente levar para os estudantes, levar para as escolas, trazer o pessoal das comunidades para participar, para ver teatro, né? Para ter acesso a essa cultura. Então, a gente foi pensando a maneira de fazer e aí chegamos a essa conclusão, até nos surpreendemos com a adesão, que antes a gente só ia fazer a sexta-feira, e acabou fazendo quinta, sexta, sábado e domingo com o espetáculo. Então, quinta e sexta, agora já, dias 16 e 17, às 9 da manhã, às 14h30 e às 20 horas, nós teremos sessões do Dom Quixote. Certo? Marca minha reserva já às 20 horas, tá? Por favor, estarei lá. Às 20 horas. Às 9 da manhã e às 14h30 são sessões assim, exclusivas para o pessoal das escolas. Então, a gente fez contato com as escolas e aí as escolas que aderiram, a gente abriu essas sessões para que eles pudessem levar da escola os alunos para assistirem ao espetáculo, né? Então, quinta e sexta, o Dom Quixote.
As entradas, os ingressos, custam R$20 inteiro e R$10 meia. É um preço assim, super promocional, para que realmente todo mundo tenha acesso, né? Então, R$20 inteira, R$10 meia. Estudante, idoso, professores que trabalham na área de educação, paga meia, né? E R$20 inteira. No sábado e no domingo, eles farão apenas uma sessão cada dia, será às 20 horas, do Dois Perdidos na Noite Suja. Também mesmo preço, R$20 inteira, R$10 meia, certo? E a gente está com o teatro preparado, com a equipe trabalhando, para todo mundo ser muito bem acolhido, para que as pessoas se sintam bem no teatro e curtam essa produção do Dom Quixote, do Dois Perdidos na Noite Suja, que é uma oportunidade da gente ver teatro, ver cultura, crescer em conhecimento, né, Merielle? Por isso, facilitar esse acesso. Né? Então, a gente convida todo mundo para participar, para estar conosco no teatro, para fazer jus a essa hospitalidade que Caicó tem, né? E mostrar para os meninos que a gente está aqui para ver o trabalho deles e carregar isso para o resto da vida nas nossas lembranças. Com certeza. Jonas, e você sente que hoje a população caicoense aderiu mais às artes, à cultura, ao teatro, ou ainda há aquela resistência, aquele tabu, né? E muita gente reclama que Caicó não tem cultura, e quando tem, não vai. Como é que fica essa situação? Essa frasezinha não tem cultura é muito complicado da gente entender, porque... eu também não entendo, porque mas rede social bomba ela. Caicó não tem cultura, não tem um evento, quando cultura, tem, não vai. Aí porque cultura não é evento, né? Tem que ter essa noção. Cultura são hábitos, são costumes, é aquilo que a gente carrega de valores, é o que a gente faz na nossa vida para crescer em conhecimento. Então, isso é cultura. Então, quando eu digo assim, Caicó não tem cultura, dizendo que eles não têm hábito, nem prazer de ver, de ir a teatro. Não sabe nem o que está dizendo. Nem que não tem o espetáculo, não tem a obra. Não, isso tudo tem. Caicó não tem cultura de ir ao teatro, Caicó não tem hábito, não tem costume de consumir cultura, a verdade é essa. Nós passamos um bom tempo com o teatro fechado, nós sabemos disso, a história de Caicó conta isso. Passamos muito tempo lutando por um espaço, quando adquirimos, com pouco tempo ele fechou, e vive nesse embate, fecha, abre. Então, é um espaço, mas nem por isso... Os artistas de Caicó, os grupos de teatro de Caicó deixaram de fazer arte. Nós continuamos fazendo arte. Hoje, mesmo quando estava fechado, vocês faziam na calçada. No terreiro. Até hoje existe o projeto Terreiro das Artes, que a gente era gestor do teatro. O teatro estava fechado por questões de infraestrutura, mas a gente não deixou de movimentar o teatro. A gente estava fazendo as programações na frente do teatro. A gente chamou de Terreiro das Artes, trouxe a estrutura para fora. E como a gente não podia entrar no teatro, porque estava fechado pelos bombeiros, a gente fazia do lado de fora, na frente do teatro, para a população. E isso fez com que as pessoas acreditassem mais. Hoje a gente tem o apoio, sim. Se você souber trabalhar, fizer direitinho o trabalho, você chega a ter um apoio legal e o pessoal acredita nisso. Nós temos dificuldade, sim, porque... precisa muito, eu acho que a dificuldade não é só nossa, mas é do Brasil inteiro, desse investimento em cultura que era para acontecer pelas políticas públicas e não acontecem, né? Não tem. Então a gente tem que fazer meio que por conta própria, né? Meio que independente, na garra, na luta, fazer acontecer. E isso faz com que a gente crie força para querer mais, para buscar mais, para ser louco o suficiente de trazer o louco de palco do Rio Grande do Sul para cá. Entendeu? Acreditando que vai dar tudo certo, que as pessoas vão, que a gente vai ter como pagar as contas. Entendo. Jadson, quer complementar alguma informação? Não, é que eu estava escutando ele falar, eu acho que isso é muito importante, assim, porque nós pensávamos assim, o país está entrando numa situação que para as artes é muito complicada, corta de verba daqui, espetáculo que não vai viajar mais, grupos que não vão viajar, e a gente não pode se abater. A gente, quando conversou, vamos fazer uma turnê no Nordeste? Vamos, se a gente sair de lá e a gente não ganhar nada, não, a gente vai ganhar o conhecimento e a troca com esse povo. Isso é nosso grande foco, era o nosso grande foco. E eu acho assim, se tá difícil agora, então agora é a hora que nós vamos se juntar mais, e agora é a hora que nós vamos se colocar mais e a arte vai ir mais longe. Porque a gente é resistência, porque se nós não brigarmos por isso,
Amanhã depois aí as pessoas realmente não têm cultura, porque daí elas não estão recebendo nada. Então, eu acho que a nossa parte, quando o Jonas falou, qual é a realidade de valores de vocês? É porque aqui vamos fazer mais acessível? Claro que vamos, gente. Vamos fazer mais acessível, porque o que a gente mais quer é que as pessoas tenham contato com o teatro. Eu acho que a gente, é diferente, o Loucos tem essa ideologia desde quando ele fundou. Nosso grupo tem 18 anos quase, e desde que começou tem essa coisa assim, ninguém vai ficar rico fazendo teatro, ninguém quer, o que a gente quer é que as pessoas se enriqueçam culturalmente, e essa troca, o que a gente está recebendo de Caicó e de Natal, nesses dias que nós estamos aqui, é uma riqueza que nós vamos levar pro resto da vida, então essa troca é importante, eu acho que quanto artista, o que a gente quer é isso, sabe? E o Jonas fez a proposta pra gente, a gente aceitou na hora, porque é isso que a gente quer, não quer quantidade, a gente quer qualidade, né? Em todos os termos, assim. Isso eu achei fantástica a ideia de vocês de fazer o espetáculo e depois ficar batendo papo com o público, porque nós temos muitos jovens que sonham em ser atores de teatros também e que vão poder ter essa troca, esse feedback, essa conversa com vocês e conhecer um pouco mais a fundo o mundo do teatro para que expanda, né? Que não seja só a realidade daqui, que expanda os seus conhecimentos, que saiba que é possível levar do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte e vice-versa. Então, que haja mesmo essa troca de experiência e parabéns para vocês pelo projeto, para a Jonas também por ter buscado, por estar sempre buscando, né, trazer novos espetáculos, novidades nessa área de cultura para Caicó. Cultura e arte é sempre muito bem-vindo. A gente que agradece pelo espaço e esperamos todos no teatro, então. Don Quixote, quinta e sexta. Levem os pais junto, já está lembrando aqui, é para toda a família, né, o Don Quixote. E sábado e domingo, 2 Perdidos numa Noite Suja com Loucos de Palco. Tá certo, então, muito obrigada. Lembrando que às 20 horas é para a família toda, para a comunidade toda. Então Certo. todos são muito convidados para estarem por lá com a gente, viu? Curtindo esse momento. Com e certeza. você também, né, Marielle? Vou estar lá. Jadson, obrigada também por ter aceito nosso convite. Obrigada por estarem aqui presente, viu? Obrigadão demais.